Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linux News. No episódio dessa semana, a gente vai conferir algumas novidades da próxima versão do Elementary OS, além de uma possível mudança que eu tenho certeza absoluta que você não esperava. Mas antes da gente começar as notícias, eu tenho uma dica para compartilhar com você. O OnlyOffice DocSpace é uma ferramenta que permite que você trabalhe com diversos tipos de documento com toda a sua equipe ao mesmo tempo. E falando em equipe, uma das vantagens do OnlyOffice DocSpace é que ele conta com várias integrações para deixar o seu trabalho ainda mais prático. A última novidade é que agora o DocSpace tem integração com o aplicativo de chamada Zoom. Muitas empresas que trabalham de maneira remota ou híbrida dependem do Zoom para trabalhar em equipe. E agora, com essa nova integração, o trabalho vai ficar ainda mais fácil. Isso porque em uma única janela você consegue visualizar todo mundo da chamada e todas as pessoas podem interagir em um mesmo documento sem precisar ficar mudando a janela o tempo todo. E a melhor parte é que você não precisa pagar nada por isso. Não só a integração com o Zoom está disponível de maneira grátis, mas o próprio DocSpace também tem um plano gratuito. Mas para empresas que contam com uma equipe muito grande, o OnlyOffice também tem um plano business super em conta. Para conferir essa nova integração do OnlyOffice DocSpace, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Mais uma vez, o Google está tentando emplacar um novo formato de imagens. Depois do WebP, agora é a vez do Google criar o JPEG LI, que é capaz de exibir imagens com qualidade maior que o JPEG tradicional, mas ocupando menos espaço. O formato é open source e já pode ser utilizado pelo público. Ele foi criado usando novas técnicas de compressão e o objetivo é ser mais rápido, eficiente e fiel à imagem original que o JPEG que a gente conhece até hoje. Esse novo JPEG LI utiliza uma codificação em 10-bit ao invés de 8-bit da versão original, mas ele foi construído para ser interoperável, o que quer dizer que ele será compatível com decodificadores do JPEG original. Isso garante que se um navegador não tiver suporte para esse formato, por exemplo, a sua imagem ainda assim vai ser exibida, mas sem essas vantagens do novo formato. O formato acabou de ser lançado, então ainda deve levar tempo para a gente entender se ele vai se tornar popular e se vai ser utilizado de maneira ampla por aí. E ainda falando em Google, a empresa está querendo criptografar os cookies do seu navegador, através de uma nova tecnologia chamada Device Bound Session Credentials. Uma das utilidades dos cookies é para te manter conectado nos sites, e apesar disso trazer uma praticidade muito grande, pode ser um ponto de vulnerabilidade. Pensando nisso, o Google está desenvolvendo essa tecnologia que utiliza um módulo TPM do seu computador para criar uma chave criptográfica para autenticar o cookie, e dessa maneira, mesmo se um hacker conseguir roubar seus cookies, ele não vai conseguir utilizar para nada. Segundo os engenheiros do Google, com essa tecnologia, a taxa de sucesso de roubos de cookies deve reduzir substancialmente, forçando os atacantes a agir de maneira local, o que em muitos dos casos é algo inviável. Apesar disso, essa tecnologia ainda está em estágio de protótipo e vai ser testada aos poucos até estar disponível para todos os usuários. Vamos torcer para isso dar certo. Depois de um projeto piloto de sucesso, lá na Alemanha, o estado de Schleswig-Holstein, o nome está aqui na tela, definitivamente eu não estou falando certo, decidiu mover todos os 30 mil computadores utilizados no governo de uma solução Windows e Microsoft Office para Linux e LibreOffice. Isso aconteceu depois da Comissão Europeia definir que o uso do Microsoft 365 infringe a lei de proteção de dados de lá. Não é a primeira vez que a gente vê o governo da Alemanha migrando de soluções proprietárias para alternativas de código aberto. E ver esse movimento tão grande agora é sem dúvidas um ponto positivo tanto para o Linux quanto para o próprio LibreOffice. Tá aí uma coisa que a gente definitivamente não esperava, mas que pode ser que aconteça em breve. Tá rolando na comunidade Fedora uma proposta para que a partir da versão 42, a versão principal Workstation utilize o KDE Plasma como interface gráfica, e que a versão com GNOME se torne uma spin, assim como hoje o GNOME é principal e o KDE Plasma é uma spin. Na proposta, é alegado que a partir do Plasma 6, a interface traz uma experiência de alta qualidade e é bem vista, e que, diferentemente do GNOME, as APIs do Plasma são mais estáveis entre lançamentos menores de versão.
diminuindo a frustração dos usuários. Isso é um fato, já que é muito mais comum a gente ver extensões do GNOME quebrando entre uma versão e outra, enquanto isso é mais raro de se acontecer no KDE Plasma, mas não impossível, é claro. Apesar de tudo, isso ainda é uma proposta que está sendo amplamente discutida no fórum do Fedora, com mais de 150 respostas até o momento, e não existe nenhum tipo de garantia de que isso de fato vai ser aprovado. A gente tem falado com frequência por aqui que o Wayland é o futuro do Linux, e que várias distribuições estão abraçando essa tecnologia nos seus próximos lançamentos. Mas a gente também sabe que o principal problema da adoção do Wayland, pelo menos no desktop, é a falta de compatibilidade com as placas de vídeo da NVIDIA, que apesar de existir um suporte, ele ainda não está 100%. Pois bem, parece que isso finalmente vai mudar. Um desenvolvedor do KDE explicou qual é o grande problema entre a NVIDIA e o Wayland, e que isso já está sendo trabalhado para que seja resolvido. Eu vou tentar dar uma resumida por aqui, já que esse assunto é extremamente técnico, mas se você quiser saber disso com detalhes, a gente tem um post completinho lá no nosso site e você pode conferir no link que está aqui na descrição. A grande questão é a forma que os aplicativos lidam com a renderização de imagem. Hoje, quando a gente utiliza uma aplicação, ela grava uma lista de comandos utilizando a API gráfica, seja OpenGL ou Vulkan, e envia para a GPU produzir a imagem. Isso é feito dessa maneira porque a transmissão de dados entre a CPU e a GPU tem uma latência, e se cada comando fosse sincronizado entre eles, teria um gargalo reduzindo todo o desempenho do computador. Mas isso também gera problemas, e uma das soluções é uma técnica chamada Implicit Sync. Com essa técnica, a sincronização entre a CPU e a GPU acontece de maneira implícita, sem o envolvimento da aplicação. O problema é que isso pode causar ainda mais problemas, mas com placas da NVIDIA. Mas eu disse que isso já estava sendo trabalhado para resolver, certo? Para isso, existe uma nova técnica chamada Explicit Sync, e nesse caso a aplicação monitora diretamente a renderização. Mas os desenvolvedores de aplicações não precisam fazer nada, já que o suporte para isso deve acontecer no próprio Wayland, na API gráfica e no driver da NVIDIA. No Wayland, Vulkan e OpenGL já está ocorrendo o trabalho para suportar o Explicit Sync, apesar de ser estágio experimental ainda. Mas o driver da NVIDIA só tem alguns remendos, o que causa a péssima experiência da NVIDIA no Wayland. O que nos resta é esperar que a NVIDIA adicione finalmente o suporte ao Explicit Sync no driver para que todos esses problemas se tornem coisa do passado. Todo mês a gente traz por aqui algumas das novidades do futuro Elementary OS 8, e dessa vez não vai ser diferente. Tem alguns meses que a equipe do Elementary está trabalhando no aplicativo de configurações do sistema, mas parece que isso finalmente está chegando ao fim, já que o port para o GTK4 finalmente foi concluído. Mas apesar disso, não parece que a equipe vai parar de mexer nele tão cedo, porque eles estão trabalhando em um grande redesign da aplicação, e a gente já consegue ver algumas janelas com design diferente e mais moderno. Enquanto em outras distribuições, se você quiser mexer nas permissões de um Flatpak, você precisa utilizar um aplicativo como o Flatseal, no Elementary OS 8 você vai conseguir fazer isso diretamente das configurações do sistema. Além disso, a Danielle Fauré, CEO do projeto, reforçou que a equipe segue trabalhando na compatibilidade com o Wayland, corrigindo uma série de bugs diferentes. E não só isso, mas ela também comentou sobre o caso recente da vulnerabilidade do pacote XZ, e que o Elementary OS 7 não foi afetado por isso. Então, se você utiliza o sistema por aí, pode ficar tranquilo. A gente segue sem nenhuma data para o lançamento do sistema, mas mês que vem a gente tá de volta aqui com mais novidades sobre a próxima versão. Bora pro Jobs? Se já não bastava o Fedora cogitar colocar o KDE Plasma como interface padrão, agora eu tenho mais uma notícia que você não vai acreditar. A Apple atualizou as guidelines da App Store e agora permite que emuladores de jogos retrôs apareçam na loja do iOS. Isso não é uma novidade só para os usuários da União Europeia, mas sim para o mundo todo. E pegou todo mundo de surpresa, já que esse tipo de app sempre foi proibido no sistema da maçã. Mas não vai achando que a Apple fez isso de boazinha não. Isso é uma resposta dela a toda a polêmica que está rolando lá na União Europeia, já que por lá ela está sendo obrigada a liberar lojas de aplicativos de terceiros, o que ela definitivamente não está contente em fazer. Mas apesar disso, ainda existe toda uma dúvida se essa guideline permite qualquer tipo de emulador
do jeito que a gente já conhece hoje, ou se será permitido só emuladores que as desenvolvedoras de jogos derem algum tipo de autorização. De qualquer maneira, a gente deve descobrir em breve, assim que os primeiros aplicativos do tipo começarem a aparecer pela loja. Parece que a gente tem um padrão nas notícias do Dio Linux News dessa semana, de coisas que você jamais esperaria que acontecesse. Existe um hub para mods de Minecraft totalmente open source chamado ModRinth. Eles contam com launcher próprio, API e tudo mais. Há um ano e meio atrás, eles conseguiram $1,2 milhão em um investimento. Eles chegaram a usar parte desse dinheiro para contratar funcionários que trouxeram diversas melhorias para a ferramenta. Mas agora, eles decidiram voltar a ser independentes e estão devolvendo os 800 mil restantes para os investidores, alegando que o crescimento disparado acima de manutenção estava causando uma série de problemas para eles. Definitivamente não é todo dia que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Se você gosta de jogos de ritmo e de roguelike, eu tenho certeza que você vai se amarrar na recomendação de jogo dessa semana. Crypt of the Necrodancer é um jogo onde você precisa seguir a batida da música para explorar um cenário que está sempre em mudança e enfrentar uma série de monstros diferentes. Você pode fazer isso ao som da trilha de Danny Baranowski, compositor famoso por ter criado as trilhas de jogos como Super Meat Boy e The Binding of Isaac. Mas se você quiser, você também pode adicionar o seu próprio MP3 para utilizar como base. Esse jogo está com 80% de desconto, saindo por menos de R$10, e está disponível nativamente para Windows, macOS e, é claro, Linux. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Quer saber mais sobre o Wayland? Então clica nesse vídeo aqui do lado para dar uma conferida. Eu te vejo lá!